Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje o programa vai falar um pouco sobre o teatro grego e a sua influência na história da cultura do Ocidente. E algo que acho extremamente fascinante quando você se debruça sobre o teatro grego é que, antes de mais nada, você percebe que esses autores, Sófocles, Aristófanes, Eurípides, e suas peças, eles existiram e escreveram essas peças lá no século V a.C. E essas peças permanecerem até hoje mostra a importância desses autores, a importância dessas peças para nós compreendermos e pensarmos a nossa vida e a própria condição humana. E nós percebemos também o quanto essas peças, em suas problemáticas, em suas tramas, são extremamente atuais, quanto a mais atual das séries que vocês podem descobrir hoje no Netflix da vida. E são esses autores que vão criar duas das principais formas narrativas que permanecem até hoje: a tragédia e a comédia. Além disso, é aqui que você vê se desenvolver e se fincarem as raízes daquilo que vai ser a estrutura do drama. Isto é, o desenvolvimento de um enredo, o desenvolvimento da ação, o desenvolvimento do conflito, a ideia de oponentes dentro de uma estrutura narrativa. E também o modo como esses oponentes, ou melhor, forças opostas, encontram o seu equilíbrio dentro da peça e a resolução deste conflito. E se você prestar já um pouquinho de atenção aí, você percebe que existe um elemento quase até filosófico dentro do teatro grego. Não à toa, Platão vai escrever diálogos, que devem muitas vezes, ou pelo menos alguns grandes comentadores falam isso, devem ser lidos até como peças teatrais, como personagens ali interpretando cada um o seu papel. Mas estamos falando aqui de dramaturgos e não de filósofos. Então vamos voltar um pouquinho, é só uma ideia da importância de se ler justamente o teatro grego, até para quem gosta apenas de estudar a filosofia. Um outro ponto que eu acho extremamente interessante e que mostra a atualidade dessas peças é que, diferente de você pegar, por exemplo, a Ilíada ou a Odisseia para ler, que muitas vezes você tem lá os deuses interferindo e motivando as ações e os personagens, enfim, aqui o que você tem são personagens extremamente concretos, a meu ver, extremamente humanos, tomando decisões que vão desembocar muitas vezes em tragédias ou então em situações hilárias, como na comédia. Aliás, a comédia grega, ela tem um quê de absurdo, assim, que muitas vezes me lembra o melhor do Monty Python e do Woody Allen. Aliás, o Woody Allen aqui já usou bastante certas referências da mitologia grega para a construção dos seus filmes, algumas até explícitas. E também séries como Sons of Anarchy ou A Família Soprano, a meu ver, carregam muito mais elementos de uma tragédia grega do que qualquer outra coisa. Em Sons of Anarchy, por exemplo, é muito evidente, no começo da série, a influência de Shakespeare, ali Hamlet, Macbeth e tal. Só que com o desenrolar da série, eu acho que ela termina caindo muito mais nessa tragédia grega que inescapável ali do personagem do Jax Teller, do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra referência. Acho que é bem importante ler assim. O Jax me lembra muito mais, especialmente na parte final da sua tragédia, um Édipo do que um Hamlet, por exemplo. Até porque ele é ali acometido por aquela ubris de achar que está no controle do seu destino, que aliás é um dos grandes temas da tragédia grega, que é essa arrogância, esta ubris do homem achar que consegue controlar o seu destino. E fora a influência cultural, você percebe que muitas das discussões, muitas das tramas das tragédias gregas são atuais até em termos geopolíticos. Por exemplo, você pega uma peça como As Troianas, do Eurípides, em que o que se conta aqui é a história dessas mulheres que são capturadas após a derrota de Troia pelos gregos e como elas são tratadas e vivem como cativas dentro da sociedade grega, que é extremamente atual em vista dos grandes conflitos que nós percebemos por aí. Você também tem as suplicantes, que também falam um pouco dessa questão, até que você pode brincar um pouco dos refugiados e como você lida com o problema, que você percebe também que não é um problema atual apenas, é um problema que já acompanha a civilização ocidental desde o seu nascimento.
Você também vai ter peças como Antígona, que faz parte da trilogia tebana e que mostra, assim, talvez, aliás, o Sófocles seja o maior dos dramaturgos gregos, justamente por esta peça em que ele mostra que existe uma lei ou uma liberdade individual que se sobrepõe às leis de uma cidade. Então aqui Antígona faz parte. Você também vai ter o Aristófanes, mas aqui já um pouco para a comédia, como por exemplo um deus chamado dinheiro e as nuvens. Um deus chamado dinheiro, não precisa nem falar da atualidade deste tema para um país como o nosso, extremamente corrupto e seduzido por este deus. E um ponto interessante, quando vocês começarem a ler o teatro grego, e aí fazendo até uma relação com o cinema, por exemplo, você vai ver que no teatro grego, fora os personagens principais, normalmente você vai ter sempre um personagem chamado de coro. O que é este coro? Este coro muitas vezes ele vai funcionar como testemunha da tragédia que acontece ou da trama. Ele pode funcionar também como comentarista dos acontecimentos e ele pode também muitas vezes ser um complemento estético àquela peça. Para você pensar bem e entender talvez hoje em dia como o coro funcionaria, pega um filme como o Apocalipse Now do Francis Ford Coppola. E lembrem que no começo e no fim do filme, o Coppola usa uma música do Doors, da banda The Doors, como que para fazer um comentário e uma introdução e um fechamento àquela trama toda. O coro, para você ver a importância do teatro grego, como ele até hoje tem influência, ele termina funcionando um pouco dessa maneira. Outro exemplo que a gente pode dar, que é bem recente e é muito acessível, é a série Sons of Anarchy, que o tempo inteiro também usa músicas para fazer comentários ao que está acontecendo na trama. Aliás, eu vou deixar um link aí de um texto que eu achei de um autor, infelizmente em inglês, que faz justamente uma análise da série utilizando-se de alguns elementos do teatro grego. E não é apenas em séries de TV e cinema que você vê a influência do teatro grego. O show de rock tem toda essa catarse que existia à época do teatro grego, que aliás, relembrando aqui, não devemos esquecer que o teatro grego ele nasce justamente de uma função social e religiosa. Obviamente nós hoje não temos essa compreensão, essa unidade toda do teatro, mas ainda assim é importante ler o teatro grego para, como eu falei, pegar aqui os fundamentos da nossa cultura ocidental. E obviamente, falando de teatro grego, falando de religião, eu tenho que indicar para vocês o René Girard com A Violência Sagrado, onde vai ter um capítulo aqui em que ele faz um estudo profundo sobre o personagem do Édipo e assim aprofunda muito a nossa compreensão do teatro e da importância destas peças, não apenas para a cultura grega, mas para nós mesmos. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais este programa, espero que vocês mais ainda se aventurem no teatro grego, deixem seus comentários e até a próxima. Tchau, tchau.